noite, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui hoje com todos vocês no nosso 11º dia do nosso jejum de Daniel, dando boas-vindas a todos, uma boa noite, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e com aqueles também que ainda vão nos acompanhar. Vamos fazer a oração da abertura. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, em nome de Jesus Cristo, reunidos, cada um no seu aconchego do lar ou no trabalho, onde quer que esteja, e também aqueles que vão posteriormente receber essa mensagem. Que seja uma bênção nesta noite, o Senhor esteja nos dando a direção e a palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque nós queremos, eu quero ouvir tua voz. Falando ao meu coração, mostrando-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas leais. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala ao meu coração, vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz, quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer, vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz, quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Quero ouvir tua voz, falando ao meu coração. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala ao meu coração, vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz, quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer, vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz, quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer, tua vontade é o meu prazer. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Deus seja louvado. Nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos aqui reunidos para a glória do Senhor. Deus seja louvado. Mais uma vez, então, uma boa noite a todos. Que Deus esteja abençoando as suas vidas. Obrigado pela fidelidade. E agradeço a todos que hoje estão conosco e aqueles que ainda vão entrar no decorrer da live. Primeiro lá, o primeirão, Fabrício Galon, Wanda Maria, Vandinha, Cláudia Aparecida, Amara Danelon, Gilciano Pereira, Catarina Augusta, a Ilza Toniza, a Joyce Camila, o Fábio Souza, a Érica Matos, a Natalina Aparecida, a Liliane Leite, a Diana Araújo, a Maria Rita,
a Renata Placidelli. Glória a Deus. Então hoje nós vamos nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor desta noite. Quando Deus fica em silêncio. Nós estamos fazendo jejum e Deus pode falar de diversas formas. Ele pode atender o seu pedido, ele pode trazer uma revelação, fala pela palavra, que é a parte mais forte, mais impactante, ele fala pela palavra, fala por visões. Deus tem diversas maneiras, mas não vou falar sobre as maneiras com que ele fala. Hoje eu vou falar quando ele fica em silêncio. O Salmo 13, e é o salmo que nós vamos estar compartilhando com vocês e depois a gente entra. No versículo 1 ele diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi está doente e sofre com o silêncio de Deus. Versículo 2 ele diz: até quando consultarei a minha alma, com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Os dias e as noites parecem não acabar, quando sofremos e Deus permanece em silêncio. Versículo 3 ele diz: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi está triste, doente, com depressão, e o silêncio de Deus continua. Versículo 4 ele diz: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Davi ora a Deus para que seus inimigos não vençam a guerra contra ele e acabem zombando dele por ser amigo de Deus. No versículo 5 nós lemos: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Apesar do silêncio de Deus, Davi confia no livramento que virá da parte de Deus. Apesar do silêncio de Deus. No versículo 6 ele diz: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Davi pela fé sabe que será recompensado por ter confiado em Deus durante todo o tempo em que Deus esteve em silêncio. Como é angustiante orar e jejuar, falar com Deus e não receber uma resposta. Só quem passou por isso sabe o quanto é difícil. Talvez de repente você esteja nessa situação. Muitas vezes queremos ouvir de Deus um sim, um não, ou um espere um pouco mais. Mas ao invés disso, a única coisa que recebemos é o silêncio de Deus. Aprenda que o silêncio de Deus também é, primeiro, 3 coisas a gente precisa aprender. O silêncio de Deus também é, primeiro, uma resposta para você. Continue andando em frente, pela fé, não como a mulher de Ló que olhou para trás. Segundo, um preparo. Você está sendo preparada para a próxima fase, para o próximo nível. Terceiro, uma lição que fará toda a diferença em sua vida no futuro. Não adianta viver ansioso focando só nisso. Isaías 64:4 nós lemos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus conhece o seu coração e sabe que se der algo a você no tempo errado, você será prejudicado, então ele não vai dar. Continue plantando o que é certo, pois a colheita virá quando menos você esperar. Então continua plantando, fazendo o que é correto. Começou a fazer, vá até o final. Eclesiastes 3, versículo 1 e 7 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. O versículo 4 diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Não gaste o seu tempo reclamando e se lamentando, aproveite esse tempo para buscar mais ao Senhor. O silêncio revela muita coisa. Tiago recebeu a ordem para ficar em silêncio com 3 amigos íntimos dele, de comerem juntos. Só respondia o básico. O primeiro começou a perguntar aos outros o que estava acontecendo com o Tiago. O segundo ficou desesperado, ligava para ele, convidava para vir pregar na igreja dele, o chamava para comer e orar juntos. O terceiro passou a falar mal dele para todo mundo. Após alguns meses, Deus o liberou para voltar a conversar com eles. Isso aconteceu com um pastor, né? E aí ele explicou os 3. Ao primeiro, reforçou sua amizade com ele.
porque ele começou a perguntar o que estava acontecendo. Ao segundo, ainda mais aumentou sua amizade por ver sua atitude. Ele ficou desesperado, ligava para ele, convidava para pregar na igreja dele, chamava para comer e orar juntos. Agora, o terceiro, ele disse: irmão, eu nunca vou falar mal de você, mas você não será mais meu amigo. Não dava para conviver com uma pessoa que vive falando mal. E Deus lhe falou: Tiago, assim eu vejo o que cada um é e para quem eles correm em busca de ajuda. No silêncio, o silêncio revela quem é você para Deus. Nesse silêncio de Deus na sua vida, o que você está fazendo? Está falando mal de Deus? Está buscando Ele ainda mais? Está procurando, jejuando, ouvindo a mensagem, se aplicando, entendendo cada pregação, cada mensagem que Deus está falando no teu coração? Se Ele estiver falando no teu coração, Ele já não está mais em silêncio. Como você não ouve Deus, vira até místico. Deus, se aquela nuvem se mover, a gente infelizmente fica assim, né? Se aquela nuvem se mover de lugar, eu vou entender que o Senhor está me ouvindo. Está fora isso, né? No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 e 42, nós lemos assim: Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tem gente que começa a buscar mais a Deus, ora jejua, vai ao discipulado, passa a ler mais a Bíblia, dá esmolas ao necessitado, dá oferta no altar. Tem gente que abandona tudo o que aprendeu, passa a reclamar ainda mais, xinga palavrões, abandona os cultos, não ouve mais a palavra de Deus. Cada um escolhe o que faz quando Deus está em silêncio. O silêncio de Deus é para que Deus saiba o que vai fazer com o seu o que você vai fazer com o seu livre-arbítrio. Deus não é técnico de futebol para ficar gritando o tempo todo e te dando orientações. Ei, entra lá, cruza, volta. Deus é um professor. E durante a prova de avaliação do aluno, o professor fica em silêncio. A matéria está sendo ensinada no discipulado, que é a escola de Deus. Hoje nós estamos fazendo basicamente um discipulado. Esse tempo todo são 21 dias que vocês estão recebendo sempre uma palavra do Senhor, sempre uma direção de Deus. Se você não é discípulo, você não vai ao discipulado, você está faltando às aulas. Conheça 5 porquês Deus fica em silêncio. Primeiro, estar vivendo em pecado. Eu acredito que esse não é o caso de ninguém aqui. Isaías 59, 1, 2, ele diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então eu vou passar para o segundo. Segundo, se você está tratando mal sua esposa ou seu marido, 1 Pedro 3,7. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades dela, respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembrem-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus, e se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. Nesses tempos, as mulheres não eram provedoras, e os homens eram estúpidos, brutos e violentos por causa da guerra, e humilhavam suas esposas. Se você não trata com respeito e dignidade a sua esposa ou seu marido, Deus ficará em silêncio e não responderá muitas das suas orações. Então é importante você dar uma olhada como é que você está tratando a sua mulher, como é que você está tratando o seu marido. Você está falando mal dele, se você está, ao invés de buscar ajuda, você está dele ou dela, né? Está expondo seus problemas para os outros, né? Falando mal, enfim. Terceiro, quando não suportamos a verdade da revelação. Sua mãe está muito doente e você pergunta: Deus, minha mãe vai sarar? Deus sabe que você não está pronto para a revelação, que você não vai aguentar, então Deus fica em silêncio. Você está muito feliz com o seu novo emprego e pergunta: Deus, vou ter aumento de salário, vou progredir? Mas Deus sabe que se te disser que o seu patrão vai te mandar embora, você não vai suportar, então Deus se cala. Então essa é a situação. E eu vou contar um exemplo para vocês aqui. O meu irmão Paulo Roberto, ele falecido, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. E eu perguntei a Deus o que iria acontecer com ele, se ele seria curado. Na minha oração de sábado, eu ainda não estava indo, esses tempos eu não estava indo no Ministério de Intercessão, né, que se reunia das 6 às 8. Mas esse tempo eu orava em casa. Eu falei: não vou deixar o tempo de oração para fazer outra coisa, eu vou continuar orando. E numa visão, vieram 2 homens de branco até mim, e eu vi lá no velório municipal aqui da cidade de Agudos. O primeiro me perguntou assim: o que é mais importante na vida? Eu respondi para ele: a salvação.
Ao que o segundo quis confirmar comigo: a salvação? Sim, eu respondi. Sim, a salvação, eu confirmei. Ao que ele concluiu: então é a salvação. E eu entendi que, estando no velório municipal, que o Senhor iria levar meu irmão, mas ele seria salvo. Logo depois ele fez a oração de reconciliação com Jesus, né? Eu fui lá na casa, ele estava morando com meu pai, na época meu pai estava lá na casa dele. Hoje meu pai está aqui conosco, né? Recebeu o milagre do Senhor, mas está em cuidados médicos aqui, nós estamos cuidando dele aqui. Ele renunciou, se arrependeu dos pecados, e o pouco tempo de vida que teve, ele declarava que Jesus era o seu Senhor e que não tinha mais volta. Alguns meses depois o Senhor o levou, como me respondeu. Eu estava pronto para receber a revelação, então Deus não ficou em silêncio e me respondeu. Quarto, quando a sua oração é egoísta, por vaidade, Tiago 4,3 diz assim: e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com uma motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Vaidade pessoal, prazer carnal, não agradam a Deus. Tudo que Deus nos deu é para a glória dele e para você compartilhar com as pessoas. Se você recebeu o dom da palavra, compartilhe a palavra. Como eu estou fazendo agora, eu estou compartilhando aquele que Deus me deu e estou compartilhando com vocês. O dom de curar, impõe as mãos e ore pelos doentes. Deus te deu intercessão, venha orar pelas pessoas. Se reúna com grupos que orem. Deus te deu dinheiro, compartilhe, não gaste só com você. E a quinta, porque Deus quer te fazer surpresa. Se você não está vivendo em pecado, se o que pede não é por vaidade ou egoísmo, se é casado e trata com respeito e dignidade o seu marido ou sua esposa, se você está pronto para ouvir a revelação e obedecer, então pode esperar uma grande surpresa de Deus. Jesus tinha obedecido ao Pai em tudo, já tinha treinado os 12 discípulos, e quando mais precisou ouvir a voz do Pai, o Pai não respondeu. Em Mateus 27:46 nós vemos assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou em aramaico, para todos entenderem. Jesus morreu sem ouvir a voz do Pai, que não se comoveu. O Pai ficou em silêncio. Por quê? Porque o silêncio de Deus é a última etapa do maior propósito de Deus em sua vida. Porque a morte e a ressurreição de Cristo nos permitiu ter vida, nascer de Deus e sermos salvos, o novo nascimento. Porque o silêncio de Deus é a última etapa antes da grande realização de Deus em sua vida. Você faz surpresa para a esposa ou marido? Ou para um amigo, para o seu discípulo, para o seu pastor? Deus faz surpresa para os filhos e filhas que no silêncio aprenderam a confiar e a ser fiel a Ele. A única coisa que você pode fazer no silêncio de Deus é alinhar sua vida ao propósito de Deus. Jesus entrega a sua vida sem ouvir a voz do Pai na cruz. Foi no silêncio de Deus. Tem gente que está sem propósito, começa a mudar de igreja, começa a fazer coisas que Deus não mandou fazer. Abraão caminhou 3 dias com a ordem para matar-se em sacrifício e queimar seu filho Isaque. Em 3 dias, Deus não fala mais nada, silêncio total. E o menino ficava perguntando: Pai, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Gênesis 22:7. Abraão teve que suportar as perguntas de Isaque e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Deus queria saber para onde Abraão iria correr. O Abraão iria correr. Para onde você vai correr, Abraão? Abraão não parou de fazer o trabalho de Deus. Abraão continuou pela fé fazendo o que Deus queria. Abraão, diante do silêncio, pegou a faca e se preparou para matar seu próprio filho como holocausto a Deus. E nesse momento, quando parecia que tudo estava perdido, já não havia mais solução, que a morte de Isaque era inevitável, Deus rompe o silêncio e fala com Abraão. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá, Yahvé Jiré. E Deus, então, mostra a Abraão a sua grande surpresa. O aluno foi aprovado com louvor e com nota 10. E Deus conduz Abraão para a próxima fase. Em Gênesis 22, 15 e 18, nós temos assim: Então o anjo do Senhor bradou ao Abraão pela segunda vez desde os céus. Agora o Senhor está falando de novo com ele. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque não tinha ninguém maior para jurar, né? Porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei,
e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Você é daqueles que ficam mais íntimo de Deus? Ou daqueles que abandonam o Senhor, se desviam do Senhor e ficam até incrédulos com tudo? Muitas pessoas que não servem a Deus e nem o conhecem, quando sofrem tragédias, gritam: porque Deus permitiu que meu filho morresse? Onde estava Deus? Deus está no mesmo lugar, no trono dele. Mas você nunca buscou conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus questiona a sua existência. Será que Deus existe mesmo? Esse é ímpio. Quem conhece a Deus questiona por que ele está calado. Por que o silêncio de Deus? Esse é o cristão. Por que o teu silêncio, Senhor? Temos uma pergunta e queremos uma resposta. Temos um problema e queremos uma solução. E Deus simplesmente não responde. Quando Deus fica em silêncio, Ele está preparando você para a próxima fase. E não adianta ficar ansioso querendo que aconteça já. Quando um ourives trabalha numa joia, não dá para ficar batendo papo e trabalhando ao mesmo tempo. O silêncio de Deus quer dizer que Ele está trabalhando nos detalhes. E aí podemos, por inferência, ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Provavelmente não será do jeito que você queria, mas vai ser do jeito que Deus quer, como diz a Escritura, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu sempre ensino BAP, para não esquecer, BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a sua vida não está boa, agradável e perfeita, é porque ela ainda não está no centro do propósito do Pai. Boa, se você não é um discípulo que está aprendendo a palavra de Deus, você não vai ficar com raiva. Ou provavelmente vai ficar com raiva e desanimado quando Deus ficar em silêncio. Agradável, para você no calor é estar no ar-condicionado, para o teu irmão é estar na praia. Para cada um Deus tem um chamado, e o que Deus nos deu deve estar dando frutos. Perfeita, não é ver tudo o que quer, não é ter tudo o que quer, mas estar contente com o que o Pai já te deu. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Bem, irmão, bem, irmã, é bem provável que Deus não esteja falando contigo. O silêncio de Deus não é uma permissão dele. O senhor ficou em silêncio, eu vou. Não, quem cala consente. Não. Isso não é ditado da Bíblia, não. Isso não é citação da Bíblia, é ditado do ímpio. O silêncio de Deus não é uma ausência dele. Eu estou aqui, mas não estou falando nada. O silêncio de Deus não é resposta. O silêncio de Deus não é nem sim e nem não. Porque o silêncio de Deus não é resposta. Essa história de que quem cala consente só acontecia na série do Chaves, com o seu Madruga. Jó perdeu tudo e Deus ficou em silêncio até o capítulo 40 do livro. Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus ficou em silêncio. Sadraque, Mesaque e Abdênego foram lançados na fornalha de fogo ardente e Deus ficou em silêncio. Quando sua vida experimenta o silêncio de Deus, com certeza significa para a próxima fase você vai precisar orar mais, estudar mais a palavra de Deus, vai precisar estar mais no discipulado, com quem possa te levar a um nível mais adiante, a um nível mais elevado de aperfeiçoamento. Você precisa ser um discípulo que evolua espiritualmente. Efésios 4, 11 e 12 nós lemos: o discípulo não está acima, na verdade, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Provérbios 13, 20 nós lemos: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Lucas 6,40 nós lemos: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Se você for sábio, vai saber buscar, aprender ainda mais com os ministérios que Jesus deixou na igreja. Eu só fui discípulo por 5 anos do meu pastor falecido, Arthur Ramos, o pastor canadense, mas aproveitei bem esse tempo. Se quer sabedoria, precisa aprender com quem tem sabedoria da parte de Deus. Enquanto Jó estava reclamando da ausência de Deus, Deus estava presente. Enquanto Davi estava dizendo que a face do Senhor não estava virada para ele, no versículo 1 diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? A face do Senhor estava com Davi. Deus também fica em silêncio para tratar e aperfeiçoar seu nível emocional e psicológico, para ver para onde você corre, para o mundo, para a feitiçaria.
Com Jesus, o Pai ficou em silêncio e depois ainda mais 3 dias, até a ressurreição. Depois do silêncio, Cristo ressuscitou e ele fala a Maria Madalena, João 20:17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas quando o Pai falou, o propósito dele foi realizado de forma plena e perfeita, em Filipenses 2, 9 e 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Não é fácil lidar com o silêncio. Você já pediu alguma coisa para alguém e a pessoa não te respondeu? Você já mandou uma mensagem urgente para uma pessoa no WhatsApp e a pessoa visualizou, ficaram os 2 azuizinhos lá, né? E ela não te respondeu? Isso te irritou? Mas você já fez isso também. É que nem sempre você está preparado para receber a resposta. É que nem sempre é a hora certa de te mandar a resposta. Com Deus é mais ou menos assim. Deus ouviu a sua oração, mas ainda não é a hora de te dar a sua resposta. Mas qual é o critério então, pastor? O critério é o propósito de Deus e não o seu. Qual é o seu critério quando você não responde a alguém? Nem sempre você não responde porque não quer. Às vezes você não responde porque não é a melhor hora para dar uma resposta. Talvez o que você quer falar não é dessa forma que a pessoa quer ouvir. Pode ser que no seu caso Deus está em silêncio porque a sua resposta a ser dada é diferente daquela que você deseja ouvir no momento. E nem sempre a sua opinião é de fato a voz e a vontade de Deus. Provavelmente Deus já te deu respostas em outros momentos e a sua reação foi ruim, de filho birrento. Você não aceitou, não obedeceu. Por exemplo, como você reagiu quando Deus te cobrou obedecer ao discipulado, fazer e ser um discípulo de Jesus? Vá ao discipulado, vá à oração. Como você reagiu quando Deus cobrou o seu batismo nas águas? Filho, filha, está na hora de você descer as águas. Como você reagiu quando Deus te cobrou a confissão do seu pecado oculto para receber a correção e a orientação devida? Filho, vai lá, filho. Aí, pastor, eu vou namorar aquela pessoa ímpia e se você não aceitar eu mudo de igreja. Será que eu posso dar um joguinho da Mega Sena? Fazer um joguinho da Mega Sena da virada? Eu queria que Deus falasse comigo diretamente, dando um sinal, como um raio, uma nuvem. Irmão, é Zeus. É Deus. Zeus é uma mentira da mitologia grega. Tem gente que, como não aceita a verdade, procura a sua própria verdade e busca em pastores mercenários uma pregação que defenda a sua vontade egoísta, de desobediência e quer que Deus responda. E aí vira místico, gravetos que acendem e coisas do tipo. Deus fica em silêncio. Mas quando ele responde, o surdo é você, porque só vale o que você concorda, o que você gosta e o que você aceita. Você despreza a palavra de Deus e quer resposta de Deus por um profeta que diga o que agrada o seu ego. Segundo Timóteo 4, 3, 4, nós lemos assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A Bíblia Viva traduz assim, porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Não se mova se Deus não falar com você. Provérbios 16:1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Continue orando e jejuando pela resposta de Deus. Mas não se faça de surdo para aquilo que Deus te mandou fazer de forma clara. Apocalipse 2:29, nós lemos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aliás, essa frase aparece 7 vezes, cada uma para 7 igrejas. Se a voz de Deus está mandando você ir ao discipulado, vá ser discípulo e não arrume desculpas. Se você não obedece e vai, se você não obedece e não vai, o seu casamento entrou em crise, o seu filho se desviou, não reclama. Os cristãos estão casando errado e no pecado. Os cristãos estão fazendo sexo fora do casamento. Os cristãos estão bebendo como ímpios, mentindo, fazendo tatuagem, usando piercing. Os cristãos estão namorando ímpios, com idade menor de 18 anos, engravidam e muitos cometem aborto. Os cristãos estão cometendo adultério e se divorciando e se casando de novo, e se divorciando e se casando de novo, e se divorciando e se casando de novo. Tem cristão que já casou 3 vezes. E Deus já falou sobre tudo isso de forma bem clara na palavra de Deus. A voz de Deus não te responde pensando no teu agora, mas Deus te responde pensando no teu amanhã.
e na tua eternidade, na vida eterna. Deus não está te vendo para o agora, mas Deus está te vendo para sempre. O silêncio de Deus não é resposta. Deus fala e responde sim, mas nem sempre Deus vai responder o que você quer ouvir. Você já está preparado para receber uma palavra e uma resposta de Deus? Você já está preparado para chorar aos pés do Senhor em oração e jejum e Deus te responder não? Não, pastor, não estou. Então, meu irmão, então, minha irmã, Deus fica em silêncio. Tem respostas que Deus vai te dar somente na hora exata. Porque se Deus te responder antes, você não vai entender e aceitar. Porque é possível que você já esteja no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, e até agora você só tem o silêncio de Deus. Abacuque 1:3 diz, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei em violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Se você não paga o preço de buscar e aprender a palavra de Deus, não deve reclamar do silêncio de Deus. Ouvir pela internet é muito bom, mas para Deus o importante é obedecer, é sair de sua zona do conforto. Se você ouvir pela internet e se tornar um discípulo, então a mensagem foi muito proveitosa. Se você ouvir pela internet e continuar do mesmo jeito, é porque você se fez de surdo quando Deus falou com você, então Deus vai ficar em silêncio. É interessante que no meio da grande tribulação, quando o anticristo já estiver matando os milhares de os cristãos que se converterem ao Senhor, o livro do Apocalipse registra o silêncio de Deus. Apocalipse 8:1-4 nós vemos assim, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E durante esse silêncio de quase meia hora, Deus estava ouvindo as orações dos santos mártires. Uma coisa é certa, mesmo diante do silêncio de Deus, Deus já ouviu a sua oração. E se Deus mandar você ouvir essa mensagem de novo, você ouviria? A escolha é sua, a decisão é sua. O que você vai fazer enquanto durar o silêncio de Deus em sua vida? A escolha é sua e Deus já te mandou a resposta nesta noite. Amém? Espero que você entenda. Se não entender, escuta a mensagem de novo. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, estou muito feliz com vocês. 11º dia, já passamos da metade, já estamos caminhando. Glória a Deus. Vamos para as nossas orações. Vamos pelas orações e as intenções do jejum. Pai Celestial, eu estou orando agora em nome do Senhor Jesus Cristo para que o Senhor faça prevalecer a sua justiça e destrua toda obra demoníaca montada no Brasil e em cada nação que tem impedido as pessoas de crerem em Jesus Cristo, de serem salvas e nascerem de novo. Eu peço que, meu Pai, que o Senhor esteja protegendo os cristãos na igreja brasileira, mas também ao redor do mundo, os cristãos que estão fiéis em Jesus e continuam obedecendo os mandamentos e os ensinamentos de Cristo. Eu peço, meu Pai, que o Senhor esteja, Pai Celestial, Deus de misericórdia, esteja protegendo e socorrendo os cristãos e também os missionários que estão sofrendo perseguição com ameaças de morte em cada nação. Ó Senhor, inclusive sendo ameaçados de expulsão, dificultando o visto para que permaneçam ensinando o evangelho do reino de Deus àquele povo, Senhor. Em especial eu apresento os nossos missionários Emerson, Ivonete, Bianca e Beatriz. Ó Senhor, oro para que o Senhor dê um avivamento na tua igreja, em cada lugar onde essa igreja está morta, morna, está pactuada, Senhor Deus, com o pecado, com o mundo, com o mundanismo, com a política. O Senhor traga um avivamento maravilhoso e o povo venha a ter uma consciência da presença de Jesus Cristo em suas vidas e isso leve muitas pessoas à salvação eterna. Glória a Deus. Agora nós vamos orar pelos nomes que nós vamos dar as 7 bênçãos. Pai Celestial, eu te apresento agora nas orações, coloco diante do teu altar os intercessores, meu Deus, desta noite, e também mais aquele que estiver aí presente, que está presente, ouvindo, assistindo a live, ou mesmo que vai assistir a mensagem toda depois. Alberto Rodrigues da Silva, Abraão Israel Rodrigues da Silva, André Ferreira Júnior, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva,
Claudineia Aparecida de Paula, Claudineia de Lima Garcia, Daniele Damasceno Arantes, Daniele Busolini, Diana Batista de Araújo, Diana de Melo Ferreira, Elisandra Costa Nunes, Érica Luciene Souza Matos, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Ilza Toniza, Irene Moraes, Geuciano Pereira da Silva, João Luiz Busolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Juliana da Silva Miglorini, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Mara Lúcia Danelon Miliane, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Patrícia Rodrigues, Renata Placidelli Araújo, Sofia Toniza, Suzana da Silva Antônio e Wanda Maria da Silva Rodrigues Gonçalves. E também o pequeno Arthur Isaac. Eu espero que ele esteja vendo aí, hein? Pois eu vou cobrar, hein? E aí nós apresentamos, Senhor, nós oramos as 7 bênçãos. Eu quero levantar um decreto, uma oração e um clamor a Deus sobre a tua vida e a tua família. Primeira, que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente e desfrute dessa bênção. 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus. 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família, com medida recalcada, sacudida e transbordante. 5. Que haja saúde sobre sua vida e saúde sobre cada membro da sua família. 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaque, Romanos 4:16. E a 7. Que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé imuná, como a que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu aproveito aqui para colocar, né, resumir aqui, não vai dar para ler porque o celular também está gravando, mas o irmão Fábio pediu para colocar desde o primeiro jejum dele lá, que o Everton Fabiano, né, a gente chama de Fábio, o testemunho dele lá com todos os acidentes que ele teve de caminhão. Ele colocou a Deus para a libertação, né, para sair daquela obra, uma obra de bruxaria, macumbaria que foi feita contra ele, uma coisa terrível, acidentes de caminhão que ele só escapou pela misericórdia de Deus, mas Deus deu a vitória, ele conseguiu recuperar o caminhão, a documentação, tudo, graças a Deus, foi uma obra maravilhosa do Senhor. Então eu quero aqui agradecer mais uma vez, deixa eu ver aqui, o Fabrício, a Wanda, a Cláudia, a Mara Danelon, o Geuciano, a Catarina Augusta, a Ilza Toniza, a Joyce Camila, o Fábio Souza, justamente esse que eu dei o testemunho aqui agora, a Érica Matos, a Natalina Aparecida, a Liliane Leite, a Diana Araújo, a Maria Rita, a Renata Placidelli, a Maria Lucier, a Elisandra Costa, a Suzana da Silva, a Diana Melo, eu não mandei o link no grupo? Poxa, eu não vi isso. Tem certeza? Depois eu vou ver isso daí. Geuciano, Mara, Danilon, Fabrício, a Wanda, a Claudineia, a Cláudia Aparecida, a Érica, a Lucier, Elisandra, Fábio, Liliane, Joyce. Amém. Depois eu vou ver isso, mas eu tenho certeza que eu coloquei lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá lá sim. De todo jeito, vocês sabem que é pelo YouTube. Eu mando o link no Twitter, mando o link no Facebook,
e entro no... Mas eu começo primeiro com o WhatsApp. Então eu mandei no grupo lá, mas eu não sei, será que vocês não conseguiram encontrar? No meu aparece aqui, no grupo. Aqui, tá aqui embaixo, jejum 11º dia. Tá aqui no WhatsApp do grupo, tá até depois de um boa noite lá do Josiano, eu coloquei embaixo. Mas enfim, a Erika tá dizendo que entrou por ele, aí eu coloquei, foi o primeiro, porque eu coloco ele primeiro. Teve um dia que realmente eu esqueci. Teve um dia realmente que eu esqueci. Um dia aí que me cobraram e eu acho que foi até a irmã Bruna. A irmã Bruna Toniza, ela me lembrou, aí eu fui lá e coloquei. De fato, né? Mas hoje eu olhei, ele está lá sim. Muito bem. 11º dia. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, estejam já vencendo. Talvez alguns que estejam carregando um peso maior. Nós devemos... A resposta de Daniel, ela veio no 21º dia. Então tem muitos que possam estar enfrentando uma resistência na sua casa, até os coraçõezinhos vermelhos subindo ali, até o último dia. Isso não é de se estranhar. O Daniel levou 21, né? Quem consegue antes é uma bênção maior, mas não quer dizer necessariamente. Outros vão ter a resposta só depois. Não tem problema, o importante é que nós cumpramos o nosso propósito. Então vamos lá, eu vou dar a bênção final. Quero que você se prepare agora, não se distraia mais. Receba essa bênção, diga aí eu recebo. Receba mesmo, eu quero que nesse momento que estiver ministrando a bênção, liberando a bênção apostólica e a bênção sacerdotal, você esteja lá olhando para a sua... Você esteja pensando na sua casa, no seu trabalho, nas pessoas que você quer a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã nós vamos para o 12º dia. Vocês veem que passam rápido. Quando a gente chegar no domingo, no dia 13, com a graça do Senhor, aí entramos na reta final. Então assim está passando rápido. Hoje já é quinta-feira, amanhã sexta e assim vai. O importante é que a gente não desista, né? Aqueles que perdem no momento da live, né? No momento ao vivo, a gente publica depois, né? Publico de duas formas, então está aí disponível para todos estarem se alimentando. Esse é o horário melhor e vai do começo ao fim. Pega as orações, o louvor, especialmente a palavra e as orações, né? Que nesse momento, sempre que eu esqueço de falar, mas quando eu falo, agora eu vou falar os nomes, você já deve estar com o pedido aí, lá declarando e profetizando, até porque nós vamos falar sobre decretos, decretando e com fé, mas a gente vai falar sobre isso e isso vai ajudar cada um. Então assim, eu espero que hoje Deus já esteja te dando respostas e direção, que seja uma bênção. E à medida também, vocês falam, o grupo não é para assuntos paralelos, mas aquilo que Deus... Eu gostaria até de ouvir aquilo que Deus, porque isso edifica muito, aquilo que Deus está falando com você em cada mensagem. Vocês podem deixar lá no grupo o seu comentário. Olha, Deus falou isso que a irmã, a pastora Ilza sempre coloca um comentário lá, sempre muito sábio e edificante. Então assim, todos podem fazer, olha, Deus falou isso comigo, pode colocar lá no grupo, isso está dentro, até porque nós estamos no período do jejum. Então depois que termina, você coloca lá, eu recebi uma bênção por causa do pedido no jejum, também é para edificação e para glorificar Deus e edificação. Então, à medida assim, de cada pregação, cada palavra que Deus, o que Deus falou com você, o que Deus te mostrou, coloca lá, nos edifique, porque Deus vai mostrar algo para você que Ele não mostrou para mim. E é assim que faz. A gente quando está falando, Deus vai falando, então tem muitas coisas que não são preparadas. A gente nem sabe o que Deus está falando e de repente você pode nos abençoar e nos edificar. Muito obrigado, mais uma vez, nós agradecemos a Deus. Amanhã, então, aguardo vocês às 21 horas mais uma vez, mesmo na correria e com os compromissos, nós estamos cumprindo a nossa missão dada, a missão cumprida, como falamos no jargão militar. Deus abençoe você
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradeço a Deus pela sua vida e